A lei de 2010, que criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, definiu um prazo para o fim dos lixões, agosto de 2014. Quase 3 anos depois, ainda existem 3 mil lixões no país, prejudicando a saúde de 70 milhões de pessoas. Um seminário da Comissão de Legislação Participativa discutiu o que está acontecendo com os municípios que descumprem a lei. Até hoje, quase a metade do lixo gerado nas cidades brasileiras vai para aterros inadequados, de acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente. Menos da metade dos municípios elaboraram o planejamento exigido pela Lei de Resíduos Sólidos, aprovada há 7 anos. Dinheiro para as prefeituras resolverem o problema foi o principal assunto do seminário promovido pela Comissão de Legislação Participativa. Na verdade, a lei responsabiliza os prefeitos e nós precisamos trazer o Estado, o governo federal, para entender que é inviável para as prefeituras, nesse momento, executar essa política pública se não tiver uma fonte de financiamento regular e que possa aí prover os municípios, principalmente os menores. O representante do Ministério das Cidades disse que a partir de 17 de julho vai estar aberta uma seleção pública para financiar projetos de tratamento de resíduos sólidos com recursos do FGTS. Nós entendemos que os municípios que demonstrem capacidade financeira e técnica, eles possam alavancar esses recursos. Mas a representante dos municípios avalia que esse tipo de empréstimo não vai resolver o problema das cidades menores. Tem estudos da Fundação Getúlio Vargas, próprios estudos do Ministério do Meio Ambiente que colocam que a viabilidade econômica de um aterro sanitário é para municípios maiores de 100 mil habitantes. Mas o que a gente tem hoje no país? A gente tem que 90% dos municípios eles têm até 50 mil habitantes. Então é um método de disposição final que nenhum dos 90% dos municípios brasileiros consegue manter. Deputados de várias comissões participaram do seminário. Eles lembraram que prefeitos estão sendo processados pelo Ministério Público por desobedecer à lei. E defenderam a aprovação de propostas que modificam a legislação com base na experiência dos últimos anos. Entre os projetos está uma proposta que veio do Ministério das Cidades e já foi aprovada pelo Senado. Ela amplia o prazo para os municípios pequenos resolverem a destinação do lixo. Há uma questão também objetiva, que é o apoio financeiro dos estados em relação aos municípios mais pobres e da União em relação aos estados mais pobres. Isso é uma necessidade fundamental. Sem dinheiro, sem recurso técnico e econômico, as soluções não virão. Os projetos também reduzem impostos para incentivar a reciclagem e simplificam regras para a formação de consórcios entre municípios.